Em 1992, um músico de 26 anos anda pelo estúdio focado em seu novo projeto musical. Ele faz isso em segredo, porque é um músico contratado por uma gravadora que quer que ele crie um projeto leve e fácil de consumir para as massas. Ao contrário, ele cria o som mais sombrio possível, mudando de estúdio e usando pseudônimos para que a gravadora não descubra. Após criar 6 faixas sombrias e intensas, ele inicia uma coleção de videoclipes. Ele se une a um diretor para realizar sua visão e juntos criam um curta musical de 20 minutos, que entrou para a história como uma das obras mais perturbadoras já feitas. Acabou sendo engavetado, considerado perturbador demais para ser assistido, mas eventualmente foi vazado, e hoje temos acesso a tudo. Após assistir, digo que este vídeo não é para os fracos de coração. É um produto da frustração, uma expressão de raiva e um dedo do meio de um homem que realmente odiava a indústria em que estava. Esse homem era Trent Reznor. O projeto musical em questão era para sua banda Nine Inch Nails, e o vídeo sobre o qual vamos falar hoje foi simplesmente intitulado Broken. Mas antes, uma explicação. Trent Reznor sempre foi um pouco diferente. Ele nasceu em 1965 em Newcastle, Pensilvânia, cidade de cerca de 40 mil habitantes. Criado pelos avós maternos, era visto como criativo e introvertido. Ele era uma criança que detestava os limites de uma cidade pequena, onde nada acontecia. Sua única fuga era a mídia que consumia. Minha experiência de vida veio de assistir filmes, ver televisão e ler livros. Quando sua cultura vem de assistir televisão, todo dia, você é bombardeado com imagens de coisas que parecem legais, lugares que parecem interessantes, pessoas que têm empregos, carreiras e oportunidades. Nada disso acontecia onde eu estava. Você acaba achando que aquilo não é para você. Já criar música era natural para ele desde os 5 anos. Ele tocava piano no ensino médio, pegou o saxofone e, quando estava no início dos seus 20 anos, já tocava em várias bandas diferentes. Grupos como Option, The Innocent e Exotic Birds, onde tocava teclado e cantava. Parecia que ele fazia de tudo para escapar da monotonia que tanto odiava. Ele só poderia quebrar as regras que não queria seguir se tivesse sucesso em sua música. Em 1988, ele era zelador no Right Track Studios. O dono do prédio, Bart Coster, permitiu que ele gravasse lá de graça, e foi ali que ele realmente começou a encontrar seu caminho na música. Ele não achou músicos para criar o som desejado, mas felizmente não precisava deles. Já dominava instrumentos suficientes e fez tudo sozinho. Ele elaborou meticulosamente cada parte de cada música. O único instrumento que ele realmente não tocava era a bateria que ele programava. Primeiro, ele criou uma demo de 12 polegadas que chamou a atenção da TVT Records, que usou várias músicas gravadas para o projeto não lançado Poor as Feeling e as revisou em Pretty Hate Machine, lançado como Nine Inch Nails. Reznor disse que não havia nenhum motivo específico para escolher esse nome. Ele simplesmente soava bem e era fácil de abreviar. Talvez tenha sido o nome ou a música, mas o álbum teve sucesso moderado. Ele ficou na posição 75 da Billboard Top 200 e recebeu críticas positivas, sendo elogiado pelo synth pop, riffs marcantes e produção de Reznor, Flood, Keith LeBlanc, Adrian Sherwood e John Fryer. As 10 faixas do álbum foram bem recebidas e levaram o Nine Inch Nails para a estrada. Reznor reuniu sua banda e saiu em turnê. A Pretty Hate Machine estava a todo vapor em todos os sentidos. Em 88 abriram para Skinny Puppy e em 89 fizeram sua própria turnê. Em 1990 abriram shows para Jesus and Mary Chain e depois para Peter Murphy. Depois fizeram a Hate Tour, a Sin Tour, o Lollapalooza e uma turnê europeia. Essa sequência de shows durou anos, turnê após turnê após turnê, parecia que nunca iria acabar. Um ciclo no qual Trent Reznor havia entrado com relutância. Ele trocou de matriz para outra, cumprindo obrigações contratuais sucessivas sem pausa. E eu pensei que talvez, quando eu alcançasse todos esses objetivos, eu encontraria algum tipo de paz. E eu não encontrei. E parece que estou mais infeliz agora do que jamais estive. Por todos os relatos, a gravadora dele estava satisfeita. Era isso que eles queriam e se quisessem algo, era mais ainda.
No início dos anos 90, a TVT Records pediu para Trent Reznor fazer um novo álbum do Nine Inch Nails. Um que soasse parecido com Pretty Hate Machine, mas ainda mais leve e fácil de digerir. Eles queriam aproveitar ao máximo um som que Trent Reznor agora relutava em fazer. Ele tinha acabado de passar 3 anos em turnê com exatamente esse álbum e queria fazer um tipo diferente de disco. A TVT queria que ele fosse mais comercial, acessível e fizesse um disco só de synth pop. Foi uma guerra de ideias, levando Reznor a querer criar um projeto mais sombrio que tudo o que já fizera. E foi exatamente isso que ele fez. Trent Reznor pegou o dinheiro que tinha ganhado com as turnês e decidiu investir em um novo projeto, um que sua gravadora não fazia ideia de que ele estava criando. Secretamente, ele passou por vários estúdios com diferentes produtores e iniciou um novo projeto. O Extended Play Broken, planejado com 6 faixas, acabou tendo 8 músicas e estava pronto. Esse Extended Play era totalmente diferente de tudo que ele já lançou. Instrumentais mais agressivos e letras cruas e diretas. O clima do projeto era totalmente oposto ao que a gravadora queria. Eles jamais aprovariam isso. Steve Gottlieb, dono e fundador da TVT Records, praticamente odiava Trent Reznor com sentimento aparentemente mútuo. Parecia que os projetos futuros de Reznor seriam cancelados e ele seria afastado da indústria musical por ser difícil de lidar. Mas mal sabia ele que havia um homem nos bastidores observando tudo isso acontecer, esperando o momento certo para agir. Esse homem era Jimmy Iovine, que em 1991 ouviu Nine Inch Nails e queria contratar Trent Reznor para sua nova gravadora, a Interscope Records. O problema era que o Nine Inch Nails tinha um contrato de 7 álbuns. Mesmo que Jimmy Iovine convencesse Steve Gottlieb a liberar o Nine Inch Nails, ainda precisaria convencer Trent Reznor a assinar um novo contrato. Neste momento, Reznor não queria nada com gravadoras. Seria muito difícil negociar um acordo tão complicado. Mas Jimmy Iovine tentou de tudo, e por cerca de 1 ano, ele ligou para todas as partes envolvidas, todos os dias. Reznor, Gottlieb, os advogados. Qualquer pessoa que tivesse algo a ver com a conclusão desse acordo era contatada por Iovine todos os dias, assim que ele soubesse. Ambos os lados apresentaram soluções e elaboraram um contrato que satisfez todas as partes. A ideia era comprar o contrato original, firmar novo acordo para um álbum e depois assinar contrato exclusivo com 9 Inch Nails após o acordo inicial. Basicamente, a TVT e a Interscope iam se juntar para o próximo álbum, mas a TVT teria pouquíssimo controle. Depois disso, Trent Reznor e Steve Gottlieb seguiriam caminhos separados. Como disse, um acordo complicado, mas foi feito. Por fim, Jimmy Iovine e Trent Reznor se reuniram para discutir o futuro. Reznor, compreensivelmente cético, quis testar a liberdade que Jimmy Iovine prometia na Interscope. Primeiro, ele exigiu controle criativo total, sem supervisão ou ordens. Ele só faria a música e entregaria à gravadora, e Jimmy Iovine aceitou. Reznor pediu sua própria gravadora para poder contratar qualquer artista com quem quisesse trabalhar de novo. Jimmy Iovine concordou. Reznor ficou surpreso e por isso entregou à Interscope Records o projeto secreto em que trabalhava. O Extended Play Broken foi, na verdade, o que salvou a Interscope Records, embora muitos não saibam disso. A gravadora perdeu dinheiro em 1992, e esse projeto, junto com o fato de terem acabado de assinar com o Nine Inch Nails, foi um grande ponto de virada para a empresa. Mesmo parecendo um pequeno extended play de raiva e fúria, ele tem um papel importante na história da música. Mas há outro motivo para o extended play ter se tornado notório. Como disse, Reznor queria testar sua nova liberdade e, apesar de satisfeito com a conversa com Jimmy Iovine, ainda não estava totalmente convencido. Em 1993, ele decidiu criar algo que desafiasse seus limites criativos e de expressão artística. Porque qual é a melhor maneira de testar até onde você pode ir do que criar uma das obras mais perturbadoras que alguém já viu? Trent Reznor se juntou ao cineasta John Reese para criar o videoclipe de Happiness in Slavery. Esse vídeo foi grotesco, discutiremos mais tarde. Por enquanto, só digo que foi intenso demais para ser exibido na MTV ou em qualquer canal de televisão,
Reznor não só estava de acordo com isso, como também queria fazer algo ainda mais sombrio. Algo que realmente provasse o quanto ele era imprevisível de se trabalhar e, possivelmente, afastasse as gravadoras de quererem trabalhar com ele em qualquer capacidade. Ele contratou Peter Christophsen para ajudar nisso, e juntos eles começaram a conceituar um curta-metragem de 20 minutos, simplesmente intitulado O Filme Quebrado. Seria uma coleção de 5 videoclipes inspirados nas músicas do Extended Play. Eles se sentaram e conversaram sobre o projeto, e Reznor disse o seguinte sobre a discussão deles. Em entrevista, ele afirmou: sem gravadora ou pressão, era só nós dois conversando. E se criássemos uma estrutura para essas músicas? E se escolhêssemos uma abordagem realmente assustadora? Em vez de um filme de terror clichê, acenar para a câmera, e se parecesse real? E foi exatamente isso que eles fizeram. O vídeo é dividido em 5 atos, e acontece da seguinte forma. O vídeo começa e vemos um homem algemado sendo executado. Não sabemos por que ele está aqui ou o que fez, mas foi suficiente para justificar a pena de morte. Depois aparecem cenas de uma propriedade suburbana com música ameaçadora ao fundo. Isso dura cerca de 30 segundos até um homem confuso caminhar em direção à câmera. Corta rapidamente para um lugar muito mais escuro, um porão assustador que tem uma única cadeira no centro. Naquela cadeira está o homem que acabamos de ver e uma pessoa mascarada que circula ao redor dele. É evidente que ele acabou de ser sequestrado. O homem mascarado, em vez de torturá-lo, vai até uma televisão, pega o controle remoto e reproduz um vídeo. Não posso mostrar tudo para você e isso será recorrente aqui. O vídeo mostra uma reconstituição de alguém sendo praticamente afogado, presumivelmente em água. Essa é a primeira coisa que o sequestrador mostra para sua vítima. E por mais sombrio que isso seja, é só o começo. Após o fim do primeiro vídeo, inicia o videoclipe da música Wish. O vídeo mostra a banda tocando dentro de uma jaula de aço cercada por fãs caóticos. Ao longo dos 3 minutos de apresentação, o público se agita cada vez mais. Perto do fim da música, eles tentam invadir a jaula para chegar à banda. Eles conseguem e o vídeo termina abruptamente. A última cena mostra a multidão na jaula correndo para a banda e depois volta ao porão do torturador. E ele rebobina uma certa parte do videoclipe várias vezes, que na verdade é Trent Reznor cantando um determinado trecho da música. Esse clipe encerra o segundo vídeo e, por mais difícil que pareça, o filme fica ainda mais estranho daqui em diante. Help Me, I Am in Hell é a próxima música que toca, e recebemos um vídeo bastante apropriado para uma faixa tão intensa. O vídeo mostra um homem encarando a câmera com moscas voando ao redor. Ele então tenta jantar um bife com vinho, mas por motivos óbvios, ele enfrenta dificuldades. O vídeo ocasionalmente corta para o mesmo homem em situação de restrição, e após alguns minutos, o vídeo termina. E, sinceramente, eu até consigo entender a lógica por trás da loucura na maioria desses vídeos, mas esse aqui definitivamente é de deixar qualquer um confuso. Após esse vídeo, retornamos ao porão do torturador e assistimos uma das cenas mais brutais do filme, quando ele arranca os dentes da vítima. É difícil de assistir, para dizer o mínimo, e obviamente não posso mostrar o clipe inteiro para vocês, mas acreditem, isso é para o melhor. O ato 4 começa com Trent Reznor preso em uma jaula, gritando as palavras de Happiness in Slavery, título apropriado para o vídeo que vamos discutir. Um homem de terno entra em uma sala escura e desolada e acende uma vela. Em seguida, ele se deita em algo que parece ser uma cama cirúrgica. Neste momento, vários grampos e espetos diferentes começam a atacar o corpo do homem e, lenta, mas seguramente, eles o despedaçam até que ele eventualmente morre. O corpo dele, então, é colocado em algum tipo de moedor de carne e transformado em uma espécie de pasta. Após esse processo exaustivo, Trent Reznor entra na mesma sala e pega uma vela, sugerindo que é um processo doentio ao qual essas pessoas estão sendo forçadas.
e que essa não será a última vez que alguém morre tão devastadoramente. Esse é o videoclipe que mencionei antes e basicamente motivou a existência desse filme. Quando assisti pela primeira vez, fiquei intrigado. Não há chance desse vídeo passar em qualquer emissora. Mesmo assim, os efeitos, atuação e esforço neste vídeo merecem elogios. É bem filmado, bem produzido e bem editado, o que é fascinante quando você considera que é praticamente inutilizável do ponto de vista do marketing. Esse tema é recorrente no filme e merece respeito. Falarei mais sobre isso depois, porque ainda temos mais um ato para passar pelo capítulo final desse filme insano. O ato final começa com uma cena de geladeira cheia de carnes de aparência interessante e a cabeça. Do videoclipe, corta para o torturador atacando a vítima. Até então, a maioria dessas cenas era lenta e breve, mas agora são cortadas e unidas rapidamente. E a música que está tocando, Gave Up, é uma faixa acelerada que se encaixa perfeitamente na cena. Um policial entra na casa para investigar e cobre a boca devido ao mau cheiro. A partir daqui, o vídeo volta da tortura para o policial na casa. Vale notar que essas cenas estão entre os vídeos de melhor aparência do filme. As imagens do porão do torturador estão mais granuladas e são rapidamente cortadas lado a lado, criando uma justaposição interessante. Quando o assassino termina com a vítima, vemos um último clipe dele admirando o resultado. E então, finalmente, o vídeo termina. Corta para uma última cena, o clipe que vimos no começo, a execução, todos os vídeos que o homem mostrou para sua vítima foram feitos por ele. Ele exibia as formas cruéis como matou suas presas antes de tirar mais uma vida. Provavelmente foi sua última vítima antes de ser morto. Já comentei sobre muita mídia perturbadora neste canal, mas este filme específico tem algumas das cenas mais sombrias e cruas que eu já vi. Sinceramente, aguardo o dia em que isso seja esquecido por mim. Já mencionei um pouco, mas uma das partes mais interessantes desse projeto é o quanto ele é irrecuperável do ponto de vista promocional. Alguns vídeos curtos no início tiveram um lançamento limitado, enquanto a segunda metade do filme nunca foi lançada. Simplificando, ele teria sido tão censurado a ponto de se tornar basicamente um vídeo completamente diferente. Disse que isso merece respeito porque aconteceu no início dos anos 90, a internet não era amplamente usada para promoção, então até divulgar esse filme por curiosidade mórbida era quase impossível. Isso foi apenas um obstáculo na carreira de Trent Reznor, que impediu pessoalmente o lançamento devido à intensidade que tomou? Nós não sabíamos que pareceria tão real na época, sentimos que lançar isso causaria um alvoroço de atenção. Isso prejudicaria o que eu tentava fazer musicalmente. A autenticidade era uma preocupação real na época. Reznor depois disse que temia que as pessoas achassem ser um filme snuff real. E embora isso possa parecer um pouco bobo hoje em dia, isso foi feito há 30 anos. Imagino encontrar uma fita cassete com esse filme sem saber o que é, especialmente se tivesse sido editado de certo modo. Realmente era um material perigoso na época, e eu entendo perfeitamente porque nunca teve um lançamento oficial. Reznor criou uma versão visual alternativa de Gave Up, um vídeo de performance simples com Marilyn Manson, gravado em sua casa na época. Essa casa era, na verdade, a residência onde Sharon Tate morava quando foi assassinada pelo culto de Charles Manson. Apesar de ousada para um videoclipe, essa proposta não se compara às imagens do filme Broken. Até hoje é o trabalho mais perturbador de Trent Reznor e isso dificilmente mudará. O próximo álbum do Nine Inch Nails depois veio The Downward Spiral. Em 1994 foi um grande sucesso comercial, estreando em segundo lugar na Billboard Top 200 e consolidando o Nine Inch Nails como uma das maiores bandas dos anos 1990. Até hoje, muitos fãs consideram esse álbum como o melhor trabalho de Trent Reznor e, sem surpresa, também foi um projeto sombrio, perturbador e distorcido. Juntando tudo, percebe-se que o Extended Play Broken, o filme e o álbum foram feitos em cerca de 2 anos. Você começa a perceber o tipo de estado mental em que Reznor estava naquela época. Foi um período maníaco e caótico na vida dele, e artisticamente esses projetos foram o resultado. Nine Inch Nails é provavelmente o ato musical mais bem-sucedido que tratei nesta série. E por esse motivo não sinto realmente a necessidade de me aprofundar no restante da carreira deles. 20 milhões de álbuns vendidos e vários no top 5,
E para completar, Atticus Ross e Trent Reznor se uniram várias vezes para compor trilhas sonoras de vários filmes diferentes, como Anos 90 Garota Exemplar e a minha trilha sonora de filme favorita de todos os tempos. A rede social, que inclusive rendeu a eles um Oscar, é apenas o rodapé da história. Mas como eu disse, tudo isso já está muito bem documentado e esse não é realmente o objetivo dessa série, então vou deixar isso de lado, por enquanto. Eu normalmente recomendaria conferir o material, mas por motivos óbvios, não posso. Recomendo o Stand It Play Broken, é sólido e vale a pena ouvir. 2 músicas ganharam Grammys e o projeto foi bastante respeitado pela crítica. Fico me perguntando quantos deles sabiam que, logo atrás desse projeto, estava um dos curtas-metragens mais sombrios já feitos, vivendo de forma assustadora nas sombras. Para ser honesto, após analisar tudo isso, acho que é exatamente onde ele pertence.